Olá, mulheres à mesa, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, me chamo Helena Santos, sou especialista em bem-estar feminino e toda terça-feira a gente traz um pouquinho aqui sobre autocuidado para vocês. Então, ao longo dessas últimas semanas, né, eu tenho falado bastante sobre o descanso e eu queria finalizar essa semana trazendo o descanso para recomeçar. Quando a gente fala de descanso, a gente não fala de um movimento que a gente pare nessa zona de conforto, que é sempre estar descansando. O nosso corpo ele precisa, ele é um componente cheio de necessidades. E a gente parar para descansar é trazer a consciência do que o nosso corpo está nos pedindo, né? Está necessitando. Então, o descanso é uma forma consciente da gente alinhar aquilo que o nosso corpo precisa. E aí, por isso que eu tenho trazido muito sobre o descanso aqui. E quando a gente descansa, a gente consegue recomeçar algumas coisas que às vezes até estava nos nossos planos, mas a gente deixou um pouquinho de canto porque a gente estava sem vigor, sem energia. E quando a gente para descansar, faz esse descanso consciente, a gente consegue retomar algumas atividades com muito mais gás, com muito mais determinação, com muito mais vigor e até mesmo a gente consegue rever algumas coisas que não fazem mais sentido pra gente. Então, essa é a importância do descanso, para que a gente venha alinhar e reformular esse caminho que a gente está fazendo. E se for importante e necessário, a gente continuar muito mais, de forma muito mais efetiva, ou a gente parar, se isso não fizer mais sentido pra gente. E aí, entender que o descanso é uma forma de que a gente vá ter consciência sobre o nosso estado mental e sobre como o nosso corpo funciona, é uma forma da gente entender a prática do descanso de forma estratégica, não uma forma que a gente simplesmente vai deitar na cama automático, né? Vai fazer isso todos os dias, aí eu preciso descansar, deita na cama, dorme, eu preciso dormir pelo menos 8 horas por dia. Dorme 8 horas por dia, mas no outro dia ainda acorda cansado, vai trabalhar, faz as atividades de forma automática e não tem consciência, não usa o descanso de forma intencional. Então, por isso que eu quis trazer muito sobre o descanso aqui. Porque quando você faz o descanso de forma intencional, você consegue alinhar e reformular a rota. O que faz sentido para você, o que não faz, se autoconhecer e trazer a autoconsciência, que é muito importante para tomadas de decisões e para planejamento da nossa vida. Então, por isso que eu falei bastante sobre o descanso e aí queria fechar sobre a importância de descansar para recomeçar. E a gente vai traçar algumas linhas de pensamento depois desse descanso. Como eu refaço para recomeçar? É importante que a gente faça planos simples, coisas que a gente quer muito fazer, mas que a gente tem adiado pela nossa correria, pela nossa rotina. Eu vou trazer um exemplo. Eu queria muito voltar a caminhar num solzinho da manhã, porque com esse inverno, né, a gente sente essa necessidade de sentir um solzinho, e de manhã tem feito um solzinho muito gostoso. E aí eu tenho sempre começado as minhas atividades, não estava conseguindo fazer essa caminhada, até faço algumas atividades em casa, mas essa caminhada no solzinho pela manhã eu estava adiando. E aí eu retomei semana passada essa atividade, e aí tem me feito muito bem, tem me feito até me sentir mais energizada para fazer as outras coisas que eu preciso fazer. Então, por isso que a gente precisa planejar e entender o que de fato o nosso corpo está necessitando no momento. E às vezes parar, fazer essa pausa para poder analisar a nossa rota, analisar aquilo que a gente precisa, analisar naquilo que a gente está falhando é muito importante, tá bom? E aí você também precisa cultivar coisas, não só coisas, mas pessoas que vão te ajudar. Eu tenho ido com uma amiga e isso tem ajudado tanto a mim quanto a ela. Então, às vezes é interessante que no meio desse caminho você cultive rede de apoio que vá te incentivar.
Se for um projeto, algo que você precisa de uma mentoria, de algo que vai te dar um gás sobre os seus propósitos profissionais, procura alguém que possa te incentivar. Se for de outra forma, se for para socializar melhor, para você ter uma rede de apoio na sua família, procure essa ajuda também entre seus amigos, seus familiares. Enfim, trace rotas, não faça as coisas mecânicas e automáticas. Procure ter autoconsciência, autoconhecimento e procure formas de analisar a sua vida. E para isso você precisa fazer pausas estratégicas, tá bom? Então vamos recomeçar de forma consciente, planejar a nossa vida de forma consciente para que a gente tenha eficácia em tudo que a gente fizer. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.